Cláudia, já pensou se pudéssemos entrar numa máquina do tempo? Você já pensou se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo? Seria ótimo. Pois é. E fôssemos parar no ano de 1924, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Olha, e encontrássemos um grupo de irmãos buscando aprender mais da palavra de Deus em estudos bíblicos, pois foi assim que começou a nossa igreja. Começou um grupo de irmãos piedosos, tementes a Deus, buscando estudar a palavra. E numa dessas reuniões, numa manhã de domingo, Cláudia, aconteceu algo assim inesperado. O Espírito Santo de Deus tocou aqueles irmãos e eles foram batizados com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. E desse grupo, um casal jovem, eles foram tocados também, e em 1939, Arland Green e Azel Green, já casados, pai de uma menina, Cláudia. Já tinham filhos. Já tinha uma menina que era Janete e estava grávida de Nancy. E eles vieram em 1939, desembarcaram aqui em Manaus, fizeram uma viagem muito longa, saindo de Seattle, vieram de trem até Nova York, desceram de navio até a Guiana Francesa. Miguel, e o interessante é que em 1939 estava estourando a Segunda Guerra Mundial. Estava iniciando as batalhas na Europa, né? Era um momento muito difícil. E da Guiana Francesa eles vieram de avião, através de uma companhia chamada Pané do Brasil, até Belém, e subiram de embarcação até Manaus. 1969. Tudo começou assim. E 10 anos depois, Cláudia, 10 anos depois, pelo mover e a convergência do Todo-Poderoso, eles vieram parar em Natal, e aqui começou também um grande avivamento, e a igreja se expandiu a partir dessa igreja que nós somos membros, né? Que chegamos aqui, você também é membro, e ela se expandiu e somos o que somos a partir desse momento. Deus trouxe o pastor Arlan Green e Mazel. Pouco tempo depois, uns 6 meses depois, veio o pastor Harold Matsu e irmã Ethel Matos, que é o nome do nosso barco lá no Amazonas. É interessante essa história, né? Muito interessante. E mais do que interessante, é a gente ver o mover de Deus, né, para que hoje nós estivéssemos aqui como igreja. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:6, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nós podemos ver que ao longo desse processo, muitos cooperaram com essa obra da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E na história dessa igreja, Missão do Alecrim, que foi a primeira da nossa denominação no estado do Rio Grande do Norte, muitos pastores cooperaram. Os pastores como Arlan Green, Harold Matson, Arthur Eire, Júnior Salustiano, João Pedro, Aldo Rocha, Manuel Soares, Alberto Guedes, Cícero Lopes, Misael Lins e hoje o pastor Miguel Arcanjo, suas esposas e tantos outros pastores e muitas outras lideranças foram e ainda são muito importantes nesse crescimento. Nesses últimos anos, Cláudia, nós como igreja fomos desafiados a um crescimento espiritual através de temáticas anuais. E essas temáticas nos desafiaram e nos impulsionaram, até sacudiram a sermos uma igreja autenticamente cristã, uma igreja de Jesus Cristo, parecida com Jesus Cristo. E esses temas, eles foram temas didáticos que você poderia lembrar de algum desses temas, Cláudia? Sim, Miguel. Foram temas tais como Eu Me Importo, Igreja, Família Espiritual, Oração, Força Motriz, Brilha a Vossa Luz,
o poder do Evangelho. Você é abençoado para abençoar e você não está sozinho. E aprendemos assim a ser como somos, uma igreja generosa, piedosa e centrada na palavra de Deus. E agora, nesse tempo tão desafiador, que estamos saindo de uma pandemia, rumores de guerra pelo mundo, para onde vamos? Realmente cenários muito difíceis, desvantajosos, saindo de uma pandemia, rumores de guerra, são cenários que nos deixam muitas vezes até perplexos. O que responder a essa sociedade? Para onde nós iremos? Mas uma coisa nós sabemos, Deus tem um plano. Ele sempre teve um plano e hoje Ele tem um plano. Como diz Abacuque 2:14, e o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Esse é o plano de Deus, encher a terra com sua glória. E para que isso aconteça, Ele nos convoca como cooperadores nesse plano, com estratégias de fazer chegar ao coração do homem, coração angustiado, coração solitário, coração inseguro, que Deus tem um plano para ele, um plano de mudar a vida dele. Por isso, nós desafiamos a igreja a ter um plano e adotar o plano de Deus para a sua vida. Vamos profetizar as nações, vamos profetizar as pessoas, levar paz ao coração das pessoas, dizendo: Deus tem um plano.